Olá para você que curte aqui o canal da G5 Brasil. Aqui estamos nós na nossa série de vídeos sobre CRM. Você que é da área de relacionamento, marketing, que você está à frente de um projeto, vai liderar um projeto de CRM, ou você é um empreendedor e quer saber como é que essa estratégia pode alavancar os seus negócios, aqui estamos nós na primeira aula. Meu nome é Débora Guerreiro. Estou à frente aí da G5 Brasil há 10 anos, especialista nessa área de CRM, que sou apaixonada e tenho certeza que você também vai se apaixonar, se já não é verdade? Eu vou aqui, então, dar um overview para você de como serão esses 4 capítulos. Hoje teremos o primeiro. Então, neste primeiro, nós vamos passar o conceito. Para você que quer se aprofundar, quer entender como é que essa estratégia pode ser incorporada aí dentro da sua empresa, se você está com uma ideia de poder colocar a cultura de CRM entre o seu time, então a gente vai falar do conceito neste primeiro capítulo. Os capítulos seguintes a gente vai aprofundar. Então eu vou dizer para vocês aonde o CRM é aplicado, quais são as etapas, e aí você vai ter uma visão geral de como que isso pode fazer a diferença no seu negócio. Vou te falar também lá no terceiro capítulo quais são os gaps de um processo de aquisição de CRM, e a gente já está falando de sistema propriamente dito, né? Porque neste primeiro nós vamos falar do conceito, como que se adquire uma cultura de CRM dentro da sua empresa. A partir do momento que você define, tem clareza entre todas as áreas da empresa que realmente você quer caminhar nesse sentido de engajamento e comprometimento do seu time para servir, aí você passa para a aquisição do sistema, que é ele que vai nortear todas as interações com o seu cliente, te dá visibilidade das campanhas de marketing, também te dá insights de como é a percepção do seu cliente em relação à sua marca, que é muito legal, área de vendas impecável. Então, lá no terceiro capítulo, eu vou dizer para vocês aí quais são os principais riscos, quais são as dicas que você pode ter para que você minimize esses riscos e tenha assertividade no seu projeto. E lá no quarto, a gente vai fazer um fechamento que é surpresa. Então, fica aqui conosco, que a gente vai ter uma jornada muito legal. Então, falando desse primeiro capítulo, vamos falar do conceito. O que é CRM? Quando a gente fala disso, muitas pessoas já vêm automaticamente com a ideia de um sistema. Não, o CRM é um sistema que eu vou adquirir, seja para acompanhar meu funil de vendas, seja para conseguir fazer uma visibilidade das minhas campanhas de marketing, seja para trabalhar na área de relacionamento, para eu entender da onde vêm as reclamações, para eu ter um sistema que suporte toda essa demanda que o cliente vai fazendo dentro da minha empresa. Muito bem, gente, é muito mais do que isso. Quando a gente fala do conceito de CRM, CRM o que que é? É uma estratégia de relacionamento com o seu cliente. Através dessa estratégia, você se posiciona, a sua empresa, seja ela pequenininha, seja ela uma grande corporação, você tem a definição clara de qual é a metodologia que a empresa vai adotar no relacionamento com os seus clientes. A gente está falando aqui de estratégia. Nós temos o olhar para o cliente no sentido de servir. O que significa o cliente para nós dentro da nossa instituição? Nós vamos adotar isso como uma cultura vindo de cima para baixo, para que isso cascateie em todos os níveis da empresa, olhando para uma execução através da resolutividade, quer dizer, todo mundo tem a visão de que o cliente é peça-chave dentro da nossa empresa e que nós existimos em função das suas necessidades, das suas vontades, e ele é a nossa razão de existir. Então, é uma mudança de foco no cliente, quer dizer, eu não estou olhando para ele de dentro para fora, eu estou olhando com os olhos dele. Então, eu quero compreender para que eu possa me antecipar. Às vezes, há uma necessidade que nem mesmo ele sabe que tenha, mas que ele vai me dando insumo de informação
ao longo da cadeia de relacionamento comigo, para que eu tenha o foco do cliente. Então, é um olhar como se eu estivesse olhando pelo ângulo dele e não pelo ângulo interno. Quando a gente tem essa clareza, a gente muda o foco do produto, porque quando você não tem isso muito claro enquanto estratégia, a gente concentra muitas das vezes tanto o treinamento como a parte de vendas, toda a parte de entrada desse cliente dentro da empresa, com o olhar de vender algo, vender um produto. Então, o foco é no produto. E a concentração das características na hora da oferta também é no produto. Então, isso mudou. Se eu não compreender quem é esta persona, quem é esta pessoa na qual eu estou concedendo um produto ou um serviço, quais são os seus anseios, as suas necessidades, os seus hábitos, os seus hobbies, qual que é o seu meio de vida, para que eu consiga, através do meu produto ou do meu serviço, poder ter assertividade na hora de fazer uma oferta. Então, você veja como é importante ter muito bem mapeado quem é esta persona do meu cliente e qual que é a metodologia ou qual é a cultura que eu vou adotar dentro da minha empresa para que eu possa servir este cliente, para que eu possa vender com mais assertividade, para que eu possa atender de forma resolutiva, para que eu possa fazer campanhas de marketing que realmente atuem e trabalhem para que eu tenha uma maior assertividade e otimização da verba que eu vou destinar para essas campanhas acontecerem. O que a gente vê, na maioria das vezes, é as tentativas, erro e acerto quando a gente fala de campanha de marketing. Então, há uma frustração, muitas das vezes, as pessoas não sabem, ficam perdidas. Dentro da consultoria, muitas pessoas me perguntam, Débora, mas será que eu entro no digital? Eu não sei se eu entro no digital. Será que o meu público não vai querer continuar vendo uma revista, um jornal? Então, assim, digital, todo mundo tem que estar, mas a gente tem que estar de forma assertiva. Então, você veja a importância de eu compreender o meu cliente, os seus hábitos e comportamentos, para eu, inclusive, definir aonde eu vou fazer a minha campanha, aonde eu vou atuar com a minha publicidade, como que eu vou atuar na minha comunicação. Então, se eu não tiver isso muito claro, se a gente olhar para a questão de CRM exclusivamente como um sistema e não passar por esta parte conceitual primeiro, você vai ter um gap, com certeza, no teu momento de implementar o seu sistema. Porque você vai ficar focado em instrumentar, em automatizar a tua equipe, só que o processo de execução dessa equipe vai estar concentrado único exclusivamente ao cumprimento da jornada do processo e não no olhar e na execução de uso desse sistema, olhando para o foco do cliente. Então, normalmente, o que é feito antes da gente tomar uma decisão e migrar realmente para uma definição de querer adquirir um sistema? Quando a empresa ainda ela é crua, no sentido conceitual de CRM, é muito importante que se faça um workshop, que se defina quem são as pessoas chaves que vão fazer parte deste projeto. Então, veja, a pessoa que atua diretamente na operação, sejam essas pessoas da área de vendas, o teu pessoal de marketing, pessoal da área de relacionamento, é muito importante que hajam pessoas destas áreas participando desse projeto desde o começo, porque elas, na verdade, não só vão utilizar, como elas também têm a sensibilidade deste cliente, das demandas, o que eles perguntam, quais são as dúvidas. Então, é importante que essa área participe. E também que você faça um conceitual apoiado pela alta gerência. Então, não importa se você tem uma startup, se você é um empreendedor, se você tem poucos colaboradores, se é só você tem que olhar para esse conceito e incorporar essa necessidade conceitual, cultural, para depois migrar para a decisão de uma efetiva plataforma de aquisição de um sistema. E veja, a gente não está falando aqui de estruturas complexas, né, de uma plataforma completamente
grande no sentido de necessidade, de custo, de tempo de implementação. Não, a gente está falando até de você, quando você estiver procurando, se você for um empreendedor, você está procurando ferramentas aí na internet, né? Porque se você colocar hoje CRM aí na internet, você vai ver um monte de coisa. Você tem um direcionamento aí para a questão do cloud, né? Que são as ferramentas na nuvem. Você não precisa ter nada instalado na sua máquina ou no seu ambiente físico, você pode acessar direto pela internet. Mas mesmo nesta simplificação, mesmo sendo assim, você tem que tomar uma decisão assertiva. Por mais que custe pouco, você precisa utilizar a ferramenta e extrair o melhor que ela pode dar para você. Afinal de contas, você também adquire porque você tem uma dor ou uma necessidade, assim como o teu cliente na hora de fazer a aquisição do seu produto ou do seu serviço. Então, você conseguiu compreender essa parte conceitual? Então, o CRM é mais do que um sistema, é um entender o cliente, é compreender o seu comportamento, é entender quais são as suas necessidades, quais são os seus anseios e como a empresa, olhando para dentro, quer se relacionar com este cliente. Então, é legal fazer exercício, sentar todo mundo numa sala, começar a desenhar essa persona, convidar os clientes, mesmo que sejam poucos, para uma entrevista, entender melhor, fazer pesquisa com essas pessoas, para que você faça um esboço, para que você delineie efetivamente quem é o teu cliente, como que você se posiciona, como que vai ser a tua comunicação, como que você vai querer vender o teu produto, como você vai querer se relacionar com o seu cliente depois que ele fez a aquisição. Porque, veja, a vida do teu cliente não termina na compra, muito pelo contrário. Eu vejo aí na minha consultoria, o que mais acontece é o abandono do cliente depois que ele compra. Gente, o cliente é uma preciosidade. Você pode fazer uma revenda para ele, você pode incrementar a sua carteira, fazendo com que ele fidelize e se associe à sua marca, ele indique para a cadeia de relacionamento dele. Então, é muito importante fazer com que essa cultura olhe para os 360 graus do cliente dentro da sua empresa. Tudo que você vende pode ser compartilhado como negativo ou como positivo, depende da experiência que o teu cliente teve nesse momento de relação. E quando eu falo experiência, é uma experiência desde os primeiros contatos. Desde quando ele faz um contato, seja pelo chat no site, seja através do WhatsApp, seja através de um telefone, se você tiver uma central de vendas, seja através de uma visita de um consultor, enfim, independente da sua modelagem de negócio. Cada interação, e essa é a importância estratégica do CRM, cada interação é um momento de relação e de experiência com você, com a sua marca. Então, isso tem que ficar muito claro quando você fizer esse workshop aí conceitual com a sua equipe, reunir as pessoas para que isso seja disseminado e não somente focado no uso de um sistema que cada um vai fazendo do seu jeito e as coisas não vão dar tanto resultado como você gostaria. Então, o que eu quero agora, que você comente aqui neste vídeo o que você achou. No próximo, nós vamos entrar efetivamente aí nos quesitos técnicos, um pouquinho mais técnico a respeito de CRM, e aí como que você faz uma aquisição de sucesso, tá bom? Comente aqui, aproveite, inscreva-se no canal. Se você tiver alguma sugestão para dar também, a gente tem aqui no nosso perfil, no nosso WhatsApp, a gente vai fazer um grupo logo em breve para a gente poder ter mentoria, várias discussões. Tem um projeto, tem uma dúvida, entre em contato com a gente que a gente vai te ajudar. Lembrando que o conteúdo aqui neste canal para você a respeito de CRM é gratuito e a gente tem muita coisa ainda para avançar nesse assunto. Muito obrigada e espere aí que logo, logo vem o capítulo 2.